então examinamos as Escrituras, nós crescemos. É do agrado de Deus. Porque para conhecê-lo, nós temos que ter intimidade com Ele. Então nós não podemos ficar de braços cruzados. É uma batalha jamais pelejada. Nós estamos em uma batalha que só vai vencer os que estiverem atentos a cada artimanha de Satanás. Satanás tem usado todo o seu conhecimento, todas as suas artimanhas, com o propósito de manter o ser humano longe das Escrituras. Que ele puder fazer te afastar, te tirar com prazeres, com lazeres, com diversões. E às vezes não é nem prazer, lazer e de diversão. Ele pode te distrair com trabalho também. Ele tem a sua maneira. Mensagens sem dinheiro e sem preço, o profeta disse que ele tem uma maneira para as crianças, para os jovens, para os adolescentes e para os de idade. O certo é que ele não trabalha. Ele desenvolve tudo o que ele puder para nos manter afastados da palavra. Porque quando nós estamos conectados com a palavra, então nós recebemos vida. Porque esse é os pensamentos de Deus ao nosso respeito. É a palavra. E a palavra estando em nós, então nós estamos conectados. É como uma criança que ainda está sendo gerada. Ela está ligada à mãe pelo umbigo. Então ela toma toda a alimentação. A mamãe, quando está gestante, ela come um pouquinho mais. Porque ela tem uma vida dentro dela que está sugando as suas vitaminas. Ela suga todo o cálcio. Por isso que toda mamãe, depois que dar à luz, ela precisa de dar uma ajeitada nos seus dentes. Enfim, vitaminas, proteínas, tudo o bebê extrai da mamãe. E se nós estivermos assim em Cristo, vamos extrair dele, porque ele é a fonte da vida, a fonte da cura, a fonte da libertação. E ele tinha a melhor maneira dele nos alimentar é através de sua palavra. Por isso que ele disse, as minhas palavras é espírito e vida. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, é a forma desse contato. A fé vem pelo ouvir, é outra forma que Deus tem, para que nós então estejamos conectados, ouvindo. Porque a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, uma fé genuína, verdadeira, ela precisa vir ela vem através da audição. Uma das vias de entrada, a audição. Outra das vias de entrada, a visão. As palavras entram aos seus olhos e descem ao seu coração. Isso é tão real, tão verdade, que Jesus disse, o homem que olhar para uma mulher e desejar ela em seu coração, veja, olhar. Aquilo conecta a alma. Então ele disse, o que contamina o homem não é o que sai, o que entra, os pensamentos. E se nós dedicarmos, eu não vou dizer gastar, não, eu vou dizer, se nós dedicarmos tempo com a palavra de Deus, nós iremos ser pessoas espiritualmente mais elevadas. Porque agora, no fim da história do ser humano na Terra, é uma batalha jamais pelejada. Satanás está lutando com todos os seus ardis, com todos os seus demônios, para tirar o homem, para tirar o ser humano
do arrebatamento. Mas Deus também está dando toda a sua palavra, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Deus nos deu a revelação de toda a palavra aqui, exatamente nessa batalha. Agora, isso está à disposição de cada um de nós, é dever nosso, que almejamos a vida eterna, examinar isso. Algumas pessoas têm o pensamento equivocado a respeito de Deus. Não, se Deus me ama, Ele é obrigado a me salvar. Não, uma vez salvo, nunca mais perdido. Cuidado. O diabo pode estar ganhando a sua alma com esses pensamentos, porque esses pensamentos não são expressão dos pensamentos de Deus. A Escritura, Gênesis capítulo 1, depois João capítulo 1, Colossenses capítulo 1, e hoje eu quero estender um pouquinho mais aqui em Colossenses, para a gente dar mais uma profundidade. Eu quero te convidar a se colocar de pé e te convidar a assistir às outras 4 pregações que eu abordei esse assunto sobre antes de uma palavra, é um pensamento. Gênesis capítulo 1. Verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ele viu esse recanto aqui, ele decidiu construir um paraíso. No verso 3. E disse Deus, ele pensou e disse, haja luz. E ao ele expressar, houve luz. Ninguém sabe quanto tempo, mas houve um espaço de tempo. E a luz veio à existência. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Também o verso 1 ao 3. Aleluia. Ele volta agora ao princípio. Ali nós não vimos nada antes do princípio. Nós só vimos o princípio e pós-princípio. Antes do princípio a gente tem pouco conhecimento. No verso 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra em transição. Verbo é palavra. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. É muito clara a Bíblia. Agora, Colossenses também, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 15. Desta vez eu vou ler até o 20, das outras vezes eu li só até o 17. Colossenses 1, a partir do verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se for a Gênesis 3,14, você vai ver que ele é o princípio da criação de Deus. No 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Há um mundo visível e há um mundo invisível. Questão de dimensão. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Olha o 17. E Ele é antes de todas as coisas. Então, isso é antes do princípio. E todas as coisas existem por Ele. E Ele é a cabeça de todo o corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o principado
é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, ou toda a perfeição. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu.